Alô Brasil, alô você, seja muito bem-vindo ao 5º episódio do Medical Minds Podcast. Eu sou o João Gabriel, sou médico e host do podcast. Pode ver que eu tô com a melhor camisa que eu poderia estar hoje, né? Camisa do meu time. Tô aqui com a minha cerveja, nessa tarde maravilhosa aqui em Palmas. Trouxe uma convidada muito especial, a doutora Thaís Marrassen Cavalcante de Macedo Parente. Ela que é médica formada pela Universidade Federal do Tocantins, residência médica em clínica médica pelo Hospital Geral de Palmas e residência em endocrinologia pelo Hospital Federal da Lagoa do Rio de Janeiro. Thaís, a partir de agora, eu peço licença para chamar de Thaizinha, porque não só pelo aspecto carinhoso do apelido, mas também pelo seu tamanho. Thaizinha, muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Obrigada, João. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, tá? A minha primeira vez, então eu espero que seja um bate-papo bem legal, tá bom? E vamos lá. Com certeza, é muito bacana. Assim, a gente sempre começa com os nossos convidados falando um pouco de você e da sua história, né? Um pouco de onde você veio, da sua cidade, onde você nasceu e um pouco da sua infância também. Então... Bom, eu sou tocantinense, tá? Nasci na cidade de Porto Nacional, vizinha aqui de Palmas. E sempre fui sou filha única, né? Minha mãe me criou praticamente sozinha, mãe solo. E eu sempre tive o desejo de me tornar médica, né? De fazer medicina. E assim, a minha mãe sempre me possibilitou estudar, né, em boas escolas, sempre me incentivou muito a investir na educação, né, a estudar, a correr atrás dos meus sonhos. E desde sempre eu tive o desejo de querer ser médica, né? Mas assim, a gente sabia que não seria fácil, né? Principalmente quando a gente vem de uma família pobre, né, de uma família de pessoas muito trabalhadoras. Porém, quando eu decidi fazer medicina, as nossas condições financeiras não eram para pagar uma universidade particular, né? E no ano em que eu terminei, abriu a medicina aqui na UFT. Então, assim, eu vi que era a minha chance, né? Era a minha chance de conseguir estudar em uma faculdade pública e fazer o curso que eu queria, né? Só que minha mãe não tinha condição de me mandar para Goiânia, que Palmas ainda não tinha os cursinhos que hoje tem, né? Então, assim, geralmente quem para medicina sabe que tinha que estudar bastante, né? Então, assim, geralmente as pessoas iam para Goiânia ou ia fazer um cursinho fora, outro estado, ou ia para a faculdade particular, né? E assim, eu não tinha essas opções. Então, eu fiz o vestibular, não passei, né? Então, assim, claro, como a maioria, a gente não passa de primeira vez. E eu fui buscar, né? E eu falei que eu queria me tornar médica. E a minha mãe, ela me apoiou, né? Me apoiou nisso. E aí começou a minha luta, né, pelo tão sonhado curso, né? A saga. E tinha que ser na federal. Então, assim, não tinha outra opção. E aí, com 5 anos, depois de 5 anos, né, eu consegui passar na UFT. Cursei, né, um curso muito difícil, né, João? Assim, onde a gente tem que abdicar de muita coisa, né? A gente já faz muita abdicação antes, né? Antes de entrar no curso, a gente já tem que fazer muitas escolhas, né? Às vezes deixar de ir numa festa, às vezes deixar de estar com a família para poder estudar, para poder conseguir passar no curso, né? E quando a gente entra, pensa que os problemas, depois que a gente passar, tudo vai se resolver. E não é bem assim, não, né? A gente tem que estudar mais ainda para poder conseguir passar pelos períodos de forma proveitosa, né? Que a gente consiga aproveitar ao máximo, porque é um curso de uma carga horária muito grande, né, onde exige muito da gente, né, eu acho que você tanto quanto eu sabe o tanto que foi, sim. Né, e aí eu consegui, né, me formar, e aí veio daí
novos sonhos. Eu acho que nós somos movidos por sonhos, né? Sim, eu acho sim. que todo mundo é movido por sonhos, né? E a gente vai sonhando e à medida que a gente vai realizando, a gente vai tendo novos sonhos e a nossa vida é movida a isso, né? Com certeza. Eu acho que quando a gente não tem sonho, eu acho que tudo perde um pouco sentido. E a gente sonhar é importante, né? Faz a gente... É como se fosse um gás, né? Um gás pra gente poder querer acordar todo dia e pensar no porquê você tá acordando e você tá lutando e você tá batalhando, né? Sim, sim. Com certeza. Essa questão da abdicação é uma coisa muito interessante, né? Quando eu tava no cursinho, eu fiz um ano de cursinho. Eu fiz esse script que o Palmeiras fazia há 10, 15 anos atrás, porque o Palmeiras não era uma cidade tão consolidada como é hoje. Então, há um tempo atrás, há 15, 20 anos atrás, o palmense, né, e o tocantinense, ele estudava aqui, fazia o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, e ia pra Goiânia, que a gente tinha um pouco mais de condição, ia pra Goiânia fazer, ou Brasília, ou um grande centro, fazer o cursinho pra passar em alguma federal. E eu acabei fazendo esse script. E nesse meio tempo que eu tava fazendo o meu cursinho, minha mãe me levava, né, no cursinho pra fazer simulado, pra fazer as aulas e tudo, e ela voltava às vezes chorando, né, porque caramba, tá todo mundo curtindo a vida e o meu filho tá ali naquele cursinho, fazendo aquele simulado, fazendo aquela coisa, sofrendo, né. Eu não levava com sofrimento, né, via como um processo natural que eu tinha que cumprir para poder atingir aquele objetivo. E aí, tentando voltar um pouco para isso que você me falou, a Medicina UFT foi fundada em 2007, né? E você falou que 5 anos depois conseguiu passar. Então, pela sua cabeça, a UFT é um dos cursos mais novos aqui do estado, nunca passou pela sua cabeça fazer o ITEPAC Porto, você que já era de Porto, para tentar fazer um financiamento, um FIES, isso nunca passou pela sua cabeça? Na verdade, passar, eu acho que passou. Cogitável, porém, assim, realmente eu e minha mãe, assim, a gente não tinha condição mesmo financeira nem de pensar nisso, entendeu? Então, foi algo que teve, porém, eu nem fui muito, nem fui adiante, né? Que antigamente, não tão antigamente, que nós não somos tão velhos assim, né? Mas, porque as coisas têm evoluído muito rápido. Sim. Mas, quando foi para eu prestar a prova, não tinha essa quantidade que tem hoje de financiamentos, né? Não tinham todas essas acessibilidades que tem hoje, né? Era mais complicado. Então, foi algo que passou, mas passou, eu pensei muito rápido e como eu via, eu não fiquei sofrendo naquilo. Então, a minha meta era federal e ponto, e era isso. Eu ia estudar para passar na federal. Seja aqui ou em outro local, né? Eu fiz provas em outros locais também. Sim, sim. Mas, claro, a minha meta era o UFT. Sim, maravilha. Eu lembro que quando a gente começou a faculdade, você foi alguém que veio pelo extra-vestibular, se não estou enganado, né? Isso. Você, então, chegou a ingressar no UFT para outro curso e você fez o extra-vestibular. Já fez esse script já de caso pensado ou foi uma coisa que você fez circunstancialmente? Olha, isso aí não foi o que acontece? Eu acho que quando a gente sai do ensino médio, a gente sai com a cabeça um pouco... a gente fica um pouco perdido, né? Sim. Meu Deus, e agora, né? A gente terminou algo que vinha fazendo sempre, que era o ensino médio, ia pra escola, e aquilo ali era o nosso normal. Quando a gente termina... É o natural que todo mundo, hoje em dia, que ingressa em uma faculdade, né? E aí, foi isso que aconteceu. Na minha turma, a maioria das pessoas, dos meus colegas, passaram em faculdade, né? Quem queria medicina, muitos passaram em faculdade particular e foram fazer faculdade. Outros já tinham alguma outra ideia em mente, foi fazer outro curso. Mas todo mundo ficou encaminhado, entendeu? E eu e alguns poucos, que éramos, teoricamente, bons alunos, né? A gente... não passou, então assim, foi como, meu Deus, um banho de água fria. Como assim, né? A gente que sempre foi bom aluno, eu dava aula particular no meu ensino médio, né? Aula de física, química, biologia, até matemática, cheguei a dar aula. E assim, e aí terminar o ensino médio e não passar... é muito ruim, né? Eu acho que vem um sentimento, assim, de incapacidade, né? E somado a isso, teve também a questão de que eu não tinha tanta opção,
né? Porque por mais que eu sempre tive apoio, mas financeiramente a gente sabe que medicina é um curso caro, né? Mesmo que seja numa federal, às vezes não faz no seu estado, tem custo com moradia, né? Alimentação. Então, assim, é um conjunto. E nisso, eu comecei a fazer os cursinhos que tinham aqui na época, né? Estudava em casa. Assim, eu estudava o tempo inteiro, entendeu? Eu vejo o livro o tempo todo. Era tipo isso. Então, assim, eu estudava o tempo todo. E aí, nisso, surgiu o curso de enfermagem na UFT, né? Então, surgiu enfermagem na UFT logo após medicina, né? E aí, muita gente... E o que acontece também, outra coisa que eu acho que acaba confundindo muito a nossa cabeça. Opiniões de fora, né? Muita gente, porque todo mundo tá na faculdade, você não tá, aí começa, né? E assim, não trabalha, e aí pegaram e por que você não faz enfermagem? Depois que você formar, você entra na medicina. E aí eu acho que de tanto ouvir as pessoas falarem, vou fazer. E aí quando eu fiz a prova, eu fiz a inscrição, né? E aí, quando saiu a concorrência, eu me assustei. Porque, assim, foi o segundo curso mais concorrido, né? Veio medicina e depois enfermagem. Eu falei, pronto, me lasquei. eu saí achando que... E aí, como era o primeiro curso, né? Era o primeiro ano. E aí, eu sei que foi o segundo curso mais concorrido. E aí, eu falei, já fiz Aí fiz a prova, e aí quando saiu o resultado da prova, eu passei muito bem colocada. Eu passei em segundo lugar. Então, assim, falei, meu Deus, por que eu não fiz pra medicina, né? Mas, assim, tudo isso por influência externa, né? Por me achar incapaz de conseguir, né? Então, assim, quem sabe, eu poderia ter passado ali, mas muita coisa, Porém, eu acho que faz parte, né, da nossa vida, as experiências. E com essa minha classificação, novamente, as influências. Cursa, você passou muito bem, o que é que... Comecei a fazer o curso. Nisso, no primeiro ano e meio, nos anos iniciais... A enfermagem, pelo Reúne, ela se assimilava muito com a medicina, né? Assim, em termos de carga horária, em termos de conteúdo, anatomia, bioquímica, fisiologia. Então, eu gostei muito. Então, daquele início ali, pra mim foi fantástico. Eu tava estudando o que eu queria realmente. Então, eu fiz 1 ano e meio, né? Quando terminou o ano e meio, ia pra parte... a parte específica, né? Eu acho que já saía um pouco do geral, né? E ia pra parte específica. E aí foi onde eu não gostei, né? E aí eu falei assim, não quero isso. E eu não tranquei o curso, eu larguei. Então, assim, eu larguei enfermagem, né? Tanto é que eu acho que eu fui reprovada por falta, né? Eu falei, não quero mais e não fui mais, né? E eu pedi assim, e nesse tempo eu pedi muita orientação de Deus, assim, sabe? Eu conversava muito com Deus, eu orava muito e eu pedia muito para que Deus me desse uma luz, né? Para que Deus me guiasse na minha decisão, né? De largar. E aí eu fiz isso, né? Eu acho que eu consegui ter a resposta que eu queria, né? Eu acho que realmente eu ia me tornar uma profissional infeliz, né? Eu acho, assim, que eu ia comprometer o atendimento. Eu ia me comprometer como profissional, né? Se eu continuasse levando aquilo. E aí eu decidi largar, e eu larguei. E aí eu fui reprovada por falta, e aí ficou lá. Aí nisso eu decidi que eu ia voltar a estudar pra medicina, que era o que eu queria, né? E aí eu fui mesmo, peguei, estudei
como se não houvesse amanhã. Estudei muito e aí consegui passar, né? Consegui fazendo a prova do Extra, que era uma prova que na época ocorria na mesma época do vestibular, né? E, para minha sorte, a carga horária, o conteúdo era o mesmo do vestibular. Não era nada específico de anatomia, não era. Era conteúdo de vestibular. Ou seja, eu já estava estudando mesmo para o vestibular, então, para mim, em termos de... Não estudei nada diferente, né? Os candidatos eram diferentes, mas o conteúdo era bem parecido, você fala, né? Isso. Era o conteúdo de prova era o mesmo. Então, pra mim, não ia, né? E aí, eu fiz a prova, eram 2 vagas, e foi eu e a Renata, né? Lembra da Renata? Sim, sim. Aí foi eu e a Renata, né, que conseguimos. Na época, o meu esposo também tinha feito, só que aí ele ficou em terceiro. E aí, ele não conseguiu passar, mas depois ele passou. E aí a gente começou a cursar, né? Eu entrei um pouco 5 anos depois, né? Então, assim, tinha muita gente ali muito mais nova que eu, né? Tinha alguns poucos mais velhos, mas eram poucos. Porém, eu vejo hoje como um ponto positivo, né? Eu acho que eu entrei com uma cabeça diferente na medicina. Então, isso pra mim foi bom. E o que acontece às vezes com a gente? É tentar cronometrar nossa vida, né, João? A gente quer cronometrar tudo, né? A gente quer cronometrar. Com tantos anos eu vou terminar o ensino médio, com tantos anos eu vou terminar a faculdade, vou casar e vou ter filhos. Teoricamente, plantar uma árvore e escrever um livro e acabou a sua vida, né? Mas a nossa vida não se resume a isso, né? Sim. A uma linha cronológica, né? Exatamente. Ocorrem tantas coisas, né? E aí, eu acho que isso é o que faz da nossa vida... A nossa vida, né? Cheia de altos, de baixos. É a beleza da vida, eu diria. Exatamente. Né? Com certeza. A universidade, ela tem essa proposta interessante, né? O próprio nome, né? Universidade, né? É uma diversidade muito grande de pessoas, de pensamentos. A gente sai daquela escola, como a Thaís falou, um ano após o outro, né? Então você termina a 7ª série sabendo que ano que vem tem a 8ª, sabendo que ano que vem tem o 9º ano, sabendo que ano que vem tem o ensino médio. E na faculdade, a gente não vê essa linearidade, digamos assim, né? A gente vê pessoas que vieram de outros cursos, vieram pessoas que já são formadas em outras áreas, vieram pessoas que vieram do próprio 3º ano, vieram pessoas que vieram do cursinho. Então, é uma variedade de classe social, uma variedade de pensamentos, uma variedade de vida. E você pensar que tá todo mundo, 40 pessoas naquele ambiente, com pensamentos diferentes, com experiências diferentes, é muito legal, é muito enriquecedor, digamos assim, do ponto de vista de experiências, né, com certeza. E aí, dentro da faculdade, uma vez que você entrou na faculdade, conseguia passar em medicina, você se realizou, falou assim, caramba, é aqui mesmo que eu queria ficar, ou teve um pouco de frustração em algumas coisas, caramba, eu achava que alguma coisa era assim, e não é bem isso. Como foi dentro da faculdade de medicina, o seu sonho de fazer medicina com a própria faculdade em si? Eu acho que foi, assim, de fato, a realização de um sonho, né? Sim. Eu quis, a todo momento, aproveitar tudo, né? Aproveitar tudo que a faculdade tinha para me oferecer de bom, né? Então, assim, na faculdade... eu estudei muito, né? Participei de ligas acadêmicas, fui monitora. Centro acadêmico. Fui monitora de infectologia por 1 ano e meio. Fui parte do centro acadêmico, né, de medicina. Participei de programas de educação pelo trabalho, né, que também eram projetos de extensão. Então, durante toda a minha faculdade, eu participei desses projetos, né, junto com a saúde do município. Então, isso, para mim, foi muito bom, porque, além da faculdade, me proporcionou ter uma visão muito mais ampla, né? Além de que eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, né? Então, assim... além da faculdade, dos professores que a gente conhece, que acaba fazendo amizade, ainda tive muita gente fora e que acabaram se tornando amigos, né? E assim, isso é muito bom, né? A relação, as relações que a gente faz, a nossa rede de amigos. E na medicina é isso, né, João? A gente tem que entender a medicina como uma profissão em que
não existe ninguém superior a ninguém, né? Tá todo mundo do lado. Sempre vai ter algo que o colega vai saber, que eu não vou saber, e vai ter algo que eu vou saber e ele não vai saber. E assim, compartilhando conhecimento que a gente faz da medicina ela mais bonita, né? Sem que a gente dúvida. faz da medicina o que ela realmente tem que ser, né? Com certeza. Dentro desses projetos que você falou, o Projeto X foi um de extensão que você conseguiu associar. Para quem não sabe, pessoal, o Projeto X foi um projeto que a Thay desenvolveu, um projeto em hospitais, né, para fazer ações para crianças carentes que estão em situações de vulnerabilidade. E também teve o X Macarone, que foi levar macarrão para um bairro aqui carente aqui de Palmas. Foi um projeto muito legal. Teve uma adesão muito grande dos nossos colegas, pelo que eu me lembro. E você conseguiu trazer isso para uma projeto de extensão, ou foi um projeto voluntário seu, um sonho que você tinha? O projeto X remete a 10, né? Que era a nossa turma 10. Então, Sim, assim, sim. eu acho que o nome veio disso aí. E o projeto X foi um sonho, né? Meu e da Ju, que era colega de aula, minha amiga. E, assim, foi um sonho nosso, né? Que era tentar levar um pouquinho do que a gente tinha para proporcionar, né, para crianças, para pessoas mais carentes, né? E esse X Macarone foi uma das ações que a gente fez num bairro carente aqui da cidade, né? A gente conseguiu mobilizar muita gente, né? Onde o pessoal todo ajudou. Acho que a gente conseguiu atender quase 400 pessoas, né? Foi muito, muito bom. A gente fez outro voltado também para a saúde bucal. E esse projeto aí, ele foi mais realização pessoal, né? Ele não teve nada assim Então, foi um trabalho em que era um desejo nosso pessoal, né? De tentar mobilizar a gente mesmo entre nós, estudantes, de ir atrás de recursos, professores que nos ajudaram muito. Então, para nós, para mim, para Ju, foi uma realização que nos tornou muito melhores, né? A gente pôde crescer muito com essa experiência, né? Então, assim, foi algo que ficou marcado. Com certeza, maravilha. A gente sempre ganha por fazer o bem, né? É uma coisa que eu sempre falo aqui nos outros podcasts, né? A gente... A medicina, como profissão, eu sempre falo isso aqui, que ela é uma profissão como qualquer outra, né? Ela tem seus prós e seus contras, mas a medicina como ciência, que eu sou fascinado por ela, é o que nos motiva, né? A fazer o bem, a fazer aquilo que as pessoas acham que a gente é de um jeito, mas a gente é de outro, né? Nós não somos super-heróis, somos seres humanos que queremos fazer o bem. Então esse aqui é o mais gratificante. E ter pessoas que fazem, além disso, né? Fazer ações por desejo pessoal, ela não ganhou nada com isso, pelo contrário, ela sempre se esforçou para fazer uma coisa para ajudar as pessoas, é uma coisa muito gratificante, fora a profissão que ela já faz naturalmente no seu dia a dia. E aí, agora já trazendo para a vida mais profissional, eu lembro que você fez clínica médica aqui no hospital e depois foi para endocrinologia. Com o podcast até agora, você falou que gosta de livro, gosta de ler, eu já imagino pelo motivo pelo qual você escolheu a endócrino. Mas teve algum outro motivo além disso? A gente teve grandes exemplos na faculdade, professoras excelentes, inclusive a sua colega de profissão, a sua colega de consultório, mas foi uma coisa de inspiração de professores? Foi uma coisa de afinidade pela ciência? O que fez você escolher a endócrino nesse caso? Olha, então, quando eu terminei a faculdade, já próximo ao final, no internato rural em Araguaína, acho que na verdade foi extensão lá em Araguaína, eu fiquei muito na dúvida em que fazer, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? E eu gostava de várias áreas dentro da medicina, né? E eu queria conciliar o meu futuro, né? O que eu queria com o que eu gostava de estudar também, né? Porque a gente não pode ter nossa visão fechada, né? A gente tem que pensar em algo a longo prazo. Então, durante o meu internato, eu gostei muito da parte de cirurgia, né? Eu gostei muito da cirurgia. Mas eu não queria aquilo para mim, né? Futuramente, apesar de ter achado fascinante. E eu queria clínica médica, né? Então, eu queria clínica médica e dentro da clínica médica, o que me chamou mais atenção realmente foi nas áreas, né? Endocrinologia e nefrologia. Então, assim, eu gostei muito.
E eu não sabia o que eu ia fazer. Entendeu? Assim, eu muito na dúvida, porque assim, é como se você pensasse, meu Deus, o que eu quero pro resto da minha vida, né? Então assim, você tem que fazer algo que realmente queira. Só um parênteses, isso foi durante a residência clínica médica? Não, isso foi antes de fazer a prova? Antes de fazer a prova. Porque o que eu tinha em mente? Meu Deus, eu vou terminar a faculdade e o que eu vou fazer? Eu vou fazer residência? Ou eu vou trabalhar? Porque eu precisava trabalhar também, né? Eu tinha casei no final da faculdade, casei com até então era meu namorado, né? A gente namorou, a gente ficou junto por 12 anos e aí a gente casou, né? Então, assim, o casamento tinha que sair, né? E aí, eu casei e aí gente, lembra daquela conta que eu fiz com 17 anos terminar o ensino médio? Pois é, tinha bagunçado tudo, né? Porque eu fui entrar na faculdade 5 anos depois, aí eu vi que não dava pra seguir nenhuma linha cronológica. E aí eu pensei, vou terminar a faculdade, vou trabalhar para juntar um dinheiro, porque a gente sabe que a gente termina a faculdade mesmo, né, assim, nos perrengues da vida. E aí fiquei naquela, meu Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro para poder começar a vida, né? E aí eu tive, eu acho que anjos na minha vida, né? Eu acho que esses anjos me ajudaram a me guiar, né? Eu acho que, sem dúvida, a Luciana Zev foi uma pessoa que muito me ajudou, assim, de abrir minha mente para pensar no meu futuro, né? De pensar assim, pensar daqui 5 anos, né? Pensar como eu quero estar lá na frente. E aí foi uma pessoa que realmente me deu um apoio muito importante, né? E eu acho que isso, com certeza, foi muito, muito importante na minha escolha, né? Na minha formação. E aí, assim que eu terminei a faculdade, João, mais uma vez, eu estava diante de apenas uma escolha. Eu só tinha condição de fazer prova na UFT. Por quê? Eu terminei a faculdade e, assim, você sabe, para fazer provas em outros locais, tudo isso tem custo, né? E a gente tem que pagar para ir fazer prova em outro estado, tem custo com a própria inscrição, viagem. Então, isso aí a gente tem que se preparar, né? E eu não estava preparada financeiramente para isso. Então, assim, eu tinha a UFT, né? E na UFT, quando eu fiz a prova de clínica, eram 6 vagas. E aí eu falei, meu Deus, 6 vagas, e a prova é difícil. E a prova eram em 2 etapas, né? Tinha a teórica e a prática. Eu falei, lascou. Mas eu lembro até que a Luciana na época falou, Thaís, vai, estuda, você vai conseguir. Eu falei, meu Deus, se ela acha que eu vou conseguir, vamos ver, né? Até eu duvidava um pouco, mas aí eu estudei muito. E aí, fiz a prova. Das 6 vagas, só 2 pessoas passaram, né? Eu e outra. Então, Caramba. assim, 4 vagas ficaram ociosas que foram preenchidas depois, né? Caramba. Com residente de Araguá. Foi preenchida de outra forma, né? Mas não pelo processo de residência da prova. Por causa de eliminação? Foi. Porque no caso, pro pessoal que não conhece, é porque a prova de residência como o vestibular também, tem critério de eliminação. Por exemplo, um dos motivos para eliminação é você não atingir o limite mínimo de questões. Isso é um critério de eliminação. Então, no caso, os candidatos não tiveram critério de eliminação, né? Exatamente. E não só 2 atingiram. foram aprovados. Só 2 foram aprovados, né? Caramba. Não atingiram a nota mínima. E Entendi. assim, porque a prova é de um nível realmente Verdade. um pouco... E aí, assim, passei, né? Graças a Deus. Aí fiz clínica médica na UFT. Amei muito, sabe? Eu acho que me fez uma profissional melhor, sabe? Ter a visão da residência, ter o contato no hospital, assim, mais intenso, né? Porque a residência, você tem uma carga horária muito alta ali, integralmente ali no hospital. Então, assim, claro, não foi fácil. Mais uma vez, as abdicações, né? Mas
eu cresci muito, né? Não estatura, mas... Eu não ia falar nada, eu ia ficar quieto, mas ela levantou a bola, eu cheguei. Mas profissionalmente, então, foi muito bom, sabe? Assim, eu conheci pessoas, meu Deus, maravilhosas. E aí sim, fiz 2 anos de clínica, né? E aí depois endócrino. Eu já realmente durante a residência eu tive a oportunidade de acompanhar muito, né, a parte da endocrinologia e realmente eu falei, não, é isso assim que eu quero. Cheguei a trabalhar em clínica de hemodiálise durante a residência, também gostei bastante, né? Mas na própria clínica de hemodiálise tinha muito paciente diabético, aí eu, né, com hiperparatiroidismo, com vários distúrbios endócrinos, então assim, eu falei assim, não, é a endocrinologia mesmo. E aí, quando eu terminei, já como médica, com residência em clínica médica, eu já me estruturei para fazer as provas para endocrinologia, né? Porque, assim, endócrino, a gente não tem residência aqui. Na região norte, só tinha residência de endocrinologia no Pará. E eu não queria fazer no Pará. E aí, eu fui e fiz prova em 6 estados do Brasil, né? Então, assim, todas as provas que não bateram dias, né? Porque às vezes choca dia de prova, às vezes não dá tempo. Eu fiz. Então, fiz em 6 estados. E o meu esposo também fez prova nos 6 estados. Por quê? Porque a gente queria passar junto, né? No mesmo local. E aí, eu sei que dos 6 eu passei para endócrino em 2 estados. E ele também. Mas o único que a gente passou junto foi no Rio, né? E graças a Deus, porque, assim, foi a melhor experiência que eu já tive, eu acho que na vida, né? Assim, em todos os aspectos. Então, a gente foi pro Rio de Janeiro e aí ficamos lá e foi lá onde eu fiz endocrinologia. Caramba, que legal. No caso, ele fez também pra clínica médica ou fez por outra especialidade? Aí ele fez clínica médica, né? Também. Então, assim, a paixão dele é clínica médica. E aí ele fez clínica médica e ele quer trabalhar com clínica médica, né? Caramba. Então, pra ele acho que foi Deus, sabe? Deus encaminhou tudo, colocou tudo no seu devido lugar. E aí, aí onde a gente vê a importância também da persistência, né? De colocar Deus à frente da nossa vida, né? Sim, que as coisas vão se abrir, as coisas vão acontecer. E a gente ter paciência, perseverar, estudar, dedicar, que o resultado vem, né? E assim, graças a Deus, eu tive bons exemplos, né? Eu tive anjos na minha vida. E eu falo que pra gente ver longe, a gente tem que se apoiar em ombros de gigantes, né? E eu acho que eu procuro sempre me apoiar, sabe? Assim, em ombros de pessoas maiores ainda, pra poder eu ver cada vez mais longe, né? Caramba, que legal. No caso, ele foi seu R igual ou ele fez em outro hospital? Ele fez em outro hospital, né? Pela rede federal do Rio. Era o mesmo processo seletivo, mas vocês fizeram em hospitais diferentes. Exatamente. E o pessoal, às vezes, que não conhece, muitas residências têm um processo seletivo único que tem vários hospitais. Então, você passa naquele hospital e você escolhe, naquele processo seletivo, e você escolhe o hospital que você quer fazer, dependendo das vagas que tem disponíveis, né? E aí, dentro fizeram residência no Rio de Janeiro, né? Uma cidade maravilhosa. E vocês, uma opção de voltar para cá foi uma questão de família? Foi porque vocês queriam ficar perto de parentes e tudo? Ou vocês fizeram uma questão de mercado mesmo, voltar para cá e montar seus negócios aqui mesmo? Bom, deixa eu... Voltar um pouco, né? É muita coisa, né, João? Bom, quando eu passei, eu fiquei muito feliz. Meu Deus, eu passei pro curso que eu queria, né? Pra residência que eu queria. E aí eu falei, realizando mais um sonho, né? Então... Aí a gente nós fomos de carro, tá? A gente foi de carro pro Rio de Janeiro. Então foi eu, o meu esposo, o Júnior, o nosso cachorro, foi no banco de trás. E a nossa mudança toda foi dentro desse carro. Então, assim, a gente foi com tudo que tinha dentro de um carro, né? Inclusive o cachorro, né? Só não tinha papagaio, mas o cachorrinho tava lá. E aí a gente foi... foram 2 dias de viagem, né? Porque
muito longe, né? E para ir de carro. Então, assim, a gente chegamos lá e não tínhamos ninguém, assim, né? Em termos de rede familiar, né? Então, assim, isso aí foi algo que foi um pouco assustador. Tinha alguns parentes, mas, assim, próximo, a gente ficou lá sem muita... Tanto é que era a segunda vez só que eu tinha ido no Rio, sabe? Eu fui conhecer o Rio de Janeiro em 2019. Nunca imaginei na vida que eu fosse voltar para morar lá, né? E aí eu sei que as coisas foram surgindo, sabe? Eu acho que quando a gente tá disposto, que a gente vai com o coração aberto, quando a gente tenta ser o mais transparente possível, quando a gente procura fazer coisas boas, né? Quando a gente procura ser o melhor possível, eu acho que as coisas vão se abrindo, né? E eu acho que foi assim pra gente, sabe? Então, assim, lá as coisas foram surgindo de uma forma tão boa, sabe? Tudo foi se encaixando, né? Então, assim, eu morava bem próximo do meu hospital, então assim, eu atravessava a rua, eu tava no meu hospital, eu não tinha problema com trânsito, não tive problema com violência zero, então assim, eu vivi a parte muito bonita do Rio de Janeiro. E ao final da residência, eu engravidei, né, e aí a decisão por voltar foi pautada nisso, né, questão de rede de apoio, né, porque lá a gente não ia ter, né? E questão familiar mesmo, né? Minha mãe, a minha avó, a família dele, toda mora aqui. Então, assim, foi pensando também nessa parte. Porque se não fosse, eu tinha ficado por lá. Tinha ficado a cidade te encantou, digamos assim. Muito, muito mesmo. Tanto na parte da cidade mesmo, né? Eu acho que lá a gente tinha possibilidade de viver muita coisa, passear, muitos recursos, como da parte também de trabalho, né? Então, assim, a gente não achou dificuldade em relação a trabalho. Então, assim, era um mercado de trabalho bom. Então, por esse ponto, ficaria lá tranquilamente. Sem problema. Indo 2 vezes ali no Leblon. Ruim não tava, não. Tava muito legal, né? Muito bacana. E o começo de carreira aqui pra você? Você enfrentou um pouco de resistência por ser uma médica recém-formada na sua área. Não de formação, mas de recém-formada na sua especialidade. Procurar lugares que para você atender como endócrino. Como foi esse começo de carreira como endocrinologista aqui em Palmas? Bom... Como tá sendo, né? Exatamente. Então, eu voltei grávida, né? Engravidei no final da residência, voltei. E aí eu tive mais esse... desafio, digamos assim. Um desafio, né? Porque, assim, eu tive bebê. E aí a maternidade não é fácil também, né? Então, assim, é muita coisa nova. A gente tem que se adaptar. Eu acabei morando em uma outra cidade, aqui próximo a Palmas, em Porto. Então, assim, tudo isso aí acabou que... não sei se dificultou, sabe? Mas acabou eu tendo que me reajustar. E eu tive que passar por um período, né? Claro, dedicando à maternidade, à minha filhinha. E, mais uma vez, assim, eu tive anjos também que me abraçaram, né? E eu acho que... aos poucos as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que tem que ter paciência, né? Contudo, eu acho que fazendo um bom trabalho, fazendo um trabalho com ética, se dedicando, colocando o paciente como foco do atendimento, né? Priorizando a saúde, eu acho que as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que... não vou dizer que é difícil, nem que é fácil, mas que a gente tem que ter paciência, né? Que as coisas vão acontecendo. Maravilha, muito legal. Eu sempre gosto de perguntar isso para os nossos convidados, a questão do começo de carreira, porque é um medo que todo mundo tem, né? Não só na medicina, como também em outras áreas, no direito, na engenharia, na docência. Você começar é muito difícil, né? Você pensa que você não está preparado, que você não está 100% apto a fazer aquela função, e é um desafio para todo mundo, né? Independente da área que você está atuando, o começo é sempre muito difícil, muito complicado, mas começar é fundamental, né? Você deve começar para aí sim saber as suas fraquezas, saber a sua dificuldade, saber
saber onde precisa estudar mais, onde você precisa se dedicar mais para poder desempenhar melhor aquela função, e aí quem ganha é o seu cliente, o seu paciente, no caso da medicina, e todo mundo sai ganhando. Para finalizar, o Papo com a Thaisinha foi muito maravilhoso, muito bacana reencontrá-la, não só aqui no podcast, mas também no dia a dia. A gente se reencontrou num evento muito bacana, no casamento de um amigo em comum que a gente teve. É sempre um prazer encontrar a Thaisinha. Eu queria fazer um bate-bola, jogo rápido, né? Eu falo uma palavra e você responde com outra palavra pra gente finalizar o nosso papo. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos começar, então. Um livro. Um livro, O Vendedor de Sonhos. Maravilha. Um filme. As Aventuras de Pi. Ótimo. Uma música. Pode ser um estilo musical, pode ser também. Eclética. Uma música Ou um cantor, digamos assim. Um cantor, Simone Simaria. Ótimo. Meu violão é nosso cachorro, né? Uma cidade. Uma cidade, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Um sonho. Um sonho. Nunca parar de sonhar, eu acho que é isso, viu? Caramba, muito legal. Uma paixão. Uma paixão. Não vale o marido, por favor, tá? A minha filha. Pô, eu preferia ter pensado melhor, né? Tinha visto dos dois, né? Mas pode ser, valeu. Um medo. Um medo? Olha, é um medo que eu nunca tive, mas hoje eu tenho medo de morrer, acredita? Acredito. Eu acho que com a maternidade eu fico, meu Deus, eu tenho que cuidar da minha filha e esse é um medo que eu não tinha. Era muito legal. Eu sei que ela falou, realmente eu vi numa entrevista de um médico, né? Que ele tava falando que... falando de medo de avião, né? Ele falou que não tinha medo de avião até ele ser pai. Ele falou que quando ele não era pai, ele tava no avião e tinha origem e destino sem problema nenhum. E quando ele passou a ser pai, qualquer turbulência, por mais inofensiva que fosse, né? Ele ficava com muito medo, né? Então, isso é uma coisa que ela tá falando que não é só ela, né? Muita gente pensa da mesma forma. Uma saudade. Uma saudade? Ter saudade da saudade. Caramba, é complexo, né? Uma frase. Uma frase a gente só consegue dar, né, o que nosso coração está cheio. Eu acho que é uma frase que eu tô reproduzindo aqui também de uma pessoa muito importante. Incrível, muito bacana. E para finalizar, Thais Marrassen por Thais Marrassen. Humildade, gratidão, dedicação e amor. Caramba, muito legal. Eu sou prova viva de que isso realmente é uma realidade. Pessoal, eu queria muito agradecer todo mundo que está assistindo a gente. Agradecer mais uma vez a Thaisinha por estar aqui participando desse momento com a gente. Muito legal. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Foi ótimo. Obrigado. E divulga o pessoal aí, o seu Instagram, onde você está atendendo, para o pessoal te procurar. A doutora Thaís, ela é endocrinologista, atende pacientes com diabetes mellitus, doenças de tireoide, toda essa questão. Fala o seu Instagram e onde que você atende para o pessoal te procurar. Tá certo. Meu Instagram, Thais Marrassen. Eu atendo em Porto, na Mediclean, e atendo aqui em Palmas, no Espaço Unique, com a Luciana Zev. Muito bacana. Thais Marrassen com TH, tudo junto, né? E o MAHASSEM. Isso, Marrassen o H é com H e o final com M, tá, pessoal? Isso o nosso Instagram é o medical.maids, com 2 S. Siga a gente no YouTube, no nosso canal no YouTube. Siga a gente também no Spotify. Tem esse bate-papo vai estar no Spotify a partir de amanhã. E nas nossas redes sociais, no TikTok também. Tá bom, pessoal? Obrigado pela audiência. Obrigado, Thaisinha, mais uma vez por ter participado conosco. Um abraço e tudo de bom. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.